Oi, pessoal, então vamos lá agora para mais umas atividades. Estávamos falando sobre o prisma, o volume do prisma, agora nós vamos falar sobre a pirâmide. A pirâmide é uma figura espacial, né, que possui uma face poligonal denominada base, que é esta base aqui, ó, esta parte aqui de baixo é a base dela. No caso, essa pirâmide tem uma base quadrada, certo? E ela tem as faces laterais dela no formato de triângulos, tá? Ó, pirâmide. A pirâmide ela é regular quando sua base for um polígono regular, ou seja, ter a mesma medida nos seus lados da base, certo? A pirâmide, ela tem o nome dela dependendo da base. Então, ela é chamada de pirâmide triangular regular quando a base dela for um triângulo. Ela é chamada de pirâmide quadrangular regular quando a base for um quadrado. Quando a base for um pentágono, né, 5 lados, ela é chamada de pirâmide pentagonal regular. Pirâmide hexagonal regular, 6 lados. Então, o nome da pirâmide é sempre dependendo da quantidade de lados que tem a sua base, tá? Aí nós temos aqui uma pirâmide oblíqua, quando as arestas laterais não são congruentes. O que é isso? Elas não têm o mesmo tamanho, então essa aresta aqui não é do mesmo tamanho dessa, assim como não é do mesmo tamanho dessa e assim sucessivamente. Uma pirâmide, ela é chamada de pirâmide reta quando as arestas laterais, ou aresta, essa reta aqui, essa reta, aquela lá atrás, aquela outra também, elas são congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida. E para se calcular o volume de uma pirâmide, igualmente a gente calculava o volume de um prisma, só que dividindo em 3 partes. Por quê? Porque o que cabe dentro de uma pirâmide é 1/3 do que cabe dentro de um prisma, quando eles têm, logicamente, a mesma altura e a mesma área da base, certo? Então, a diferença entre o cálculo do volume da pirâmide e do volume do prisma é que o volume do prisma é 1/3 do volume da pirâmide, tá bom? Ou, do contrário, a pirâmide tem 3 vezes mais volume do que, o prisma tem 3 vezes mais o volume do que uma pirâmide, desde que tenham a mesma área da base e a mesma altura. Aqui nós temos um exemplo, ó. Como exemplo, iremos calcular a altura de uma pirâmide de base quadrada, cujo lado é o Bzinho ali valendo 12 centímetros. E as 12 centímetros. E as arestas laterais medem 10 centímetros. Então, tá aqui, ó, 10 centímetros, aresta lateral, tá? Então, cada um desse daqui mede 10 centímetros. E a base, né, mede 12 centímetros o ladinho da base. E está falando que ela é quadrada. Então, aqui tudo mede 12. Ótimo. O que ele quer calcular? Ele quer calcular a altura dessa pirâmide. Então, nós sabemos que a altura da pirâmide, ela vai ali, ó, do centro, lá do encontro lá dos vértices do centro até aqui. Essa é a altura da pirâmide, certo? Então, vamos ver aqui. Olha lá. Primeiro de tudo, para calcular, então, a altura da pirâmide, vou precisar do apótema. O que é o apótema? O apótema é a medida que vem aqui do vértice da pirâmide, de um dos seus lados, que todos os lados são iguais, do vértice até o ladinho aqui, ó, da lateral da base, certo? Então, eu preciso calcular o apótema desse triângulo aqui, dessa pirâmide, dessa face lateral, tá? Então, como disse lá,
que a aresta lateral mede 10 centímetros, aqui está. Nós sabemos que o apótema ele vem do vértice até a metade aqui, ó, do lado da base. Então, se nós temos que a base mede 2, então esse triângulo que forma aqui, ó, ele tem a base 6, que é a metade de 12, tá bom? E nós precisamos descobrir isto aqui, o apótema, certo? Vendo que isso aqui forma um triângulo retângulo, nós teremos a hipotenusa, né? Que é 10 centímetros, olha o 10 aqui, um dos lados medindo 6 e o outro cateto aqui que eu quero saber. Lembrando que é tudo ao quadrado. Fazendo essa continha, 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36. Passando o 36 para lá e tirando de 100, nós vamos ter p ao quadrado é igual a 64. Extraindo a raiz de 64, descobrimos o p, ou seja, o apótema ali, essa medida aqui. Pode usar a letra que vocês quiserem, tá? Mas achamos que ela mede 8 centímetros. Aí, continuamos. Ó, o que nós descobrimos aqui, os 8 centímetros, ó, o apótema, certo? Sabemos também que ela tem uma base quadrada. Se ela tem uma base quadrada, daqui a aqui também vai medir 12. Então, se a minha altura vem só até o meio aqui, ó, eu sei que essa medida é 6, descobrimos aqui 8, queremos saber a altura, certo? Quem é a hipotenusa aqui? É o 8, né? A medida aqui da hipotenusa. Então, tá ela aqui, ó. Aqui tá resolvido de trás para frente, mas não tem problema, ó. A soma dos catetos ao quadrado, um cateto eu quero saber que é a altura, o outro cateto é 6, é igual o quadrado da hipotenusa, certo? Resolvendo, nós vamos achar h ao quadrado igual a 28. Para extrair a raiz quadrada de 28, não tem raiz exata. Então, o que nós fizemos lá? A decomposição. Deu 2 raiz de 7. Ok? Vamos ver essa questão 1 aqui, ó. Um enfeite em formato de pirâmide regular e de base quadrada tem o lado da base medindo 10 centímetros. Então, aqui mede 10 centímetros. E a altura de 30 centímetros. Ele tem altura, olha, ele nos deu essa altura aqui, ó, dizendo que é 30 centímetros. O que será que ele está pedindo? Qual é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide? Bom, nós sabemos que o volume é a área da base multiplicada pela altura, e se é pirâmide, temos que dividir por 3. Então, vamos calcular a área da base. A base não é um quadrado? Se a base é um quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado, né? Ou seja, 10 vezes 10. Então, a minha área da base é 100 centímetros quadrados. Tenho a altura? Tenho. A altura é 30. Então, é 100 vezes 30, que dá 3.000. Dividido por 3, porque é pirâmide. Então, o volume daquela pirâmide ali, em centímetros cúbicos, vai ser de 1.000 centímetros cúbicos, certo? Muito fácil. Aí nós temos outro exercício, que vai ficar para vocês resolverem os próximos, tá? É tudo seguindo o mesmo exemplo, o 1 e o 2, exemplo 1 e 2, tá? Uma pirâmide regular é construída com um quadrado de 6 metros de lado, tá? Aqui o quadrado de 6 metros de lado, e 4 triângulos iguais ao da figura abaixo, tá? Então, significa, ó, que esta medida aqui, esta aresta, mede 10, tá? 10 metros. 6 metros é este aqui, ó. Aqui mede 6. Então, se ele quer que resolva o volume, encontre o volume, vai ser como aquele primeiro exemplo. Primeiro, vocês vão ter que encontrar o apótema aqui, ó, este aqui,
tudo isso aqui, ó. Volta lá no primeiro exemplo e descobre quanto mede este aqui, certo? Descobriu isso? Vem para o próximo. O próximo é este aqui, ó, descobrir a altura, esse aqui, tá? Lembrando que aqui vai medir a metade do lado da base, ou seja, 3, né? Aqui é o que vocês vão acabar de descobrir, que é o apótema, e a altura que é o x que vocês querem saber. Feito isso, aplica a fórmula do volume, tá bom? Que é a área da base vezes a altura, e não esquece que é dividido por 3, tá? A área da base, ó, que bonito, vezes a altura. Muito bem. O próximo exercício. Prefeito de uma cidade pretende colocar em frente da prefeitura um mastro com uma bandeira apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada, feita de concreto maciço. Vai encher tudo isso daqui de concreto, tá? Então, ele fala, a aresta da base da pirâmide é 3. Então, isto aqui mede 3. A altura da pirâmide será de 4 metros. Ele já deu a altura, ó. Falou que a altura mede 4 metros, né? Aí ele pergunta, qual vai ser o volume de concreto em metros cúbicos, tá? Muito fácil esse, façam com bastante atenção. O 5, ele também fala em pirâmide de base quadrada, segue o mesmo exemplo. O exercício 5, base quadrada, segue o mesmo exemplo. Apenas prestem atenção se está pedindo volume, se está pedindo altura, se ele já deu tudo, certo? Volume de uma pirâmide quadrangular, mesmo exemplo. Questão 7. Olha essa pirâmide, essa daqui não é base quadrangular, é base triangular. E o que ele diz? Vão ser fabricadas 500 peças maciças de aço dessa daqui, ó, dessa pirâmide. Determine o volume total de aço que será gasto na produção dessas peças. Então, prestem muita atenção. Como é mesmo que eu calculo o volume de uma pirâmide? Área da base vezes a altura e eu divido por 3, certo? Só que agora a nossa base é um triângulo. Então, para calcular a área da base de um triângulo, vocês lembram como que é a fórmula? Base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho a base? Tenho. A base é 6. Eu tenho a altura? Tenho. A altura é 3. Então, muito fácil, base vezes altura dividido por 2. Achou ali a área da base do triângulo. Vocês têm a altura desta pirâmide? Tem, ó. Parece que tem, parece que eu vi. Ah, ela aqui, ó, a altura da pirâmide, 15 centímetros. Tá tudo em centímetros? Tudo em centímetros. Calculou? Quando vocês calcularem, vocês estão calculando o volume em aço maciço aqui, ó, dessa pirâmide. Volta no exercício, vê quantas peças vão ser fabricadas, porque ele quer o volume total de aço que será gasto na produção dessas peças, certo? Muito bem, façam aí com bastante atenção, tá? E vamos trocando lá informações, correções, tirando dúvidas pelo WhatsApp. Beijo para vocês. Ó, tem mais um? Tinha esquecido? E esse daqui, olha a base dela. A pirâmide, ela é pentagonal, ou seja, tem 5 lados. Mas eu já dei o comecinho para vocês ali, ó. Como é que eu calculo a área da base de um pentágono, ó? É P, que é a quantidade de lados, que é 5, vezes 12, que é o ladinho, vezes
o apótema dela, que é aqui, ó, 8,2, já deu tudo e divide por 2, tá bom? Então, aqui vocês já vão ter a área da base. Depois é só multiplicar pela altura, que ela também já está dando algumas coisas ali, tá bom? Verifiquem, façam com bastante atenção, tá? Ó, a altura aqui, ó, mede 20 metros, tá bom? E vê a pergunta, também vai dar, está dando em metros e ele quer a resposta em litros, tá bom? Atenção!